O título da mensagem hoje é Permanecendo na Cruz. Permanecendo na Cruz. Vamos ler o texto de Mateus 27, 39 a 42. Diz assim o texto: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, encarcerando e encarnecendo, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos em ti. Difícil, né? Faz esse texto. Lá em Lucas, em outro texto, lá em Lucas, ele relata assim que o povo estava ali e observava Jesus e todinha estava cheio de autoridades que zombavam e diziam dele: salvou as outras, como, né? E a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, desce da cruz, salva a ti mesmo. Uma das provas mais segura da depravação do coração do ser humano é que o homem sente prazer na violência, no sangue derramado e na morte do próximo. É isso ou não? O homem natural, o homem do mundo tem prazer. Bem feito, morreu, né? Morreu na espada. Então não tem compaixão, não tem amor. Estou falando das pessoas do mundo. Estou falando do cristão. Às vezes o cristão também tem o mesmo pensamento. Por isso que às vezes nós assistimos noticiário o dia inteiro, e daí se você começa a julgar a pessoa, bem feito, né? É bem isso mesmo. Então nós devemos ter cuidado daquilo que nós vemos no dia a dia, o dia inteiro, né? Aquilo que nós escutamos, e para não termos esse julgamento do mundo e ter um coração voltado a essas coisas. O que acontecia na época das arenas romanas e gregas, né? Onde os espectadores sentiam prazer em ver os homens lutarem até a morte, e era um espetáculo ver as pessoas morrerem. As pessoas adentravam nas cenas lá, né? Nas arenas, para verem os leões devorando as pessoas, né? As pessoas se definhando, morrendo, matando um ao outro, e eles vibravam com aquilo. A cruz do nosso Senhor na época foi um espetáculo, para a própria palavra fala, para aqueles que estavam vendo, né? As pessoas que passavam e via Jesus Cristo agonizando, morrendo de uma maneira terrível, zombavam dele. O mesmo aconteceu com as perseguições dos fiéis cristãos na época que a igreja estava se levantando, onde eles eram jogados aos leões, crucificados, decepados a espadas, mortos. Esse era a situação em que a igreja, quando começou a crescer, é o que vivia, perseguida. Os cristãos eram mortos e as pessoas tinham prazer em vê-los mortos, né? Nós temos visto isso se repetir no meio da nossa sociedade hoje. Vocês concordam com isso ou não? As pessoas têm prazer em assistir à morte. Quem não já assistiu filme, né? Na nossa infância nós assistimos um filme de Bang Bang, que o mocinho matava os bandidos, matava, né? Isso, né? Já falaram isso aí, o cara é bom, mata, né? Esparta, matava a espada.
E hoje não é diferente, porque essa sociedade onde os adultos, as crianças se comprazem, se divertem nos filmes, nos games, nas revistas, nos noticiários, na TV, no entretenimento, vibrando com a morte. Hoje as crianças estão viciadas em joguinhos de matar. E vai para a escola e faz o serviço. E aí a mente e o coração está voltado para isso. A violência, o sofrimento das outras pessoas. Então, as pessoas no mundo atual hoje, elas têm prazer na morte do próximo. E não foi diferente na época de Jesus Cristo. Foi esse o objetivo de Satanás lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram. Ele diz que se abriria os olhos do homem e vocês serão como Deus, sabedores do bem e do mal. O homem em si, o homem natural, ele sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós podemos decidir saber o que é certo e o que é errado. Sim ou não? Sabemos. Quando nós pisamos na bola, a gente sabe. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você sabe que você vai estar fazendo alguma coisa errada. Isso é da nossa natureza. Satanás, desde o princípio, tenta o ser humano a crer que podem ser semelhantes a Deus, decidindo e agindo por conta própria, no que é bom e no que é mal. Decidindo e julgando os que devem morrer e aqueles que devem viver. Tome cuidado. A palavra diz que não julgueis. Nós não devemos julgar aquilo que é certo e que é errado, na vida das outras pessoas. Devemos amar o próximo, independente do mal que a pessoa tem ou da deficiência que a pessoa tem. A intenção do ser humano é ter um trono, ser igual a Deus. Perfeito? Hoje em dia, sim. Aquele que se destaca é o top. E quando ele se destaca, ele olha para todos assim, de uma maneira que todos são inferiores a ele. Todos estão dependendo dele. Deus. O homem querendo ser Deus. O propósito de Satanás lá no jardim. Não. Vocês conhecerão o bem e o mal e vocês serão igual a ele. Então esse é um propósito satânico, tá? Onde as pessoas possam ditar a regra, fazer a sua própria justiça. Nós temos vivido isso no nosso país hoje, Onde as pessoas ditam a regra, independente daquilo que se é certo ou não. Eu estou mandando, faça. Ou se você concorda ou não concorda, problema seu. Em Isaías 64:6, não precisa abrir, diz assim: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento se nos arrebata. A nossa justiça, que Isaías está colocando, que são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. A nossa justiça nem vou comentar aqui. Então aqui, mediante o Calvário de Deus, está querendo nos dizer: existe um trono no universo que o Pai entregou a Cristo, no qual Ele se assenta e Ele reina. Ele é o único caminho do poder.
da autoridade e do governo para todos nós. O único Senhor que tem autoridade sobre tudo e sobre todos chama-se Jesus Cristo. O Pai deu a Ele todo o poder. Somente Ele está acima de tudo e de todos. Somente Ele é. Nós não somos nada. Tudo aquilo que vier, além disso, provém do maligno, Em todas as circunstâncias da nossa vida, as práticas diárias, Deus está dando a cada um de nós a oportunidade da escolha. Essa escolha atua com base nesse princípio de preparação para o governo eterno. Então, Deus nos deu a escolha, você escolhe. O livre-arbítrio. Certamente, se você comer daquilo lá, você vai morrer, você escolhe. Se você comer, você morre. Se não comer, vai viver para sempre. Então, e Deus nos deu essa escolha também para nós. Ou você se mantém crucificado para o seu eu, ou desce da cruz com o fim de salvar o seu eu, assim perdendo a coroa da vida eterna. Assim como em Cristo, Ele é o nosso exemplo. Se você descer da cruz, que mortifica o seu eu, para você viver o seu eu, você perde a vida eterna. É isso que Deus nos deu, a chance de escolhermos. Ou você morre na cruz com Cristo, para ter uma nova vida e viver para a eternidade, ou você desce da cruz e vive o seu eu no dia a dia, mas em compensação morre para a vida eterna. Vai morrer assim como foi determinado lá para Adão. Certamente, se você comer, você vai morrer. Mesma coisa, se você descer da cruz, você morre. Espiritualmente ele está falando, As únicas pessoas que têm verdadeiramente autoridade sobre Satanás são aquelas que decidem permanecer na cruz, permitindo que elas as liberem de toda a busca desenfreada pelo serviço e promoção do ego e do mundo. Então, nós só vamos conseguir vencer as artimanhas de Satanás se nós morrermos para o nosso eu. Porque a tendência dele é fazer que o seu ego se levante. Aí você está fora do propósito de Deus. Satanás ofereceu a Cristo uma conquista do trono sem a cruz, que ele reinasse nesse mundo. Vocês lembram disso? Quando ele foi tentado no deserto? Em Mateus 4, 8, 9 diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto. O diabo levou Jesus no monte, lá na altura, pico mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás levou Jesus ao pico, já que era para ver se Jesus se sentisse o Todo-Poderoso, olhando de cima para baixo, É isso que ele faz com o ser humano, o homem natural, sem Cristo. Leva ele lá para cima para que ele possa enxergar. E dá para ele autoridade e poder para que ele domine, ele seja o bom. Foi essa a tentação que Jesus teve para que ele não fosse para a cruz. Que ele aceitasse, adorasse Satanás e ele teria todo domínio sobre todas as coisas, Não mais que ele não tenha, ele tem, mas o outro domínio que é diferente.
invertido, né? Várias vezes na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás ofereceu um caminho fácil para a supremacia ou para o poder sem a cruz. Nós vamos ver. Mas tantas vezes quantas foram ofertadas, foram também recusadas por ele. Jesus deliberadamente escolheu a cruz. Ele escolheu a morte, né? A tentação é a oportunidade de escapar da cruz, foram uma constante na sua carreira. A tentação e a oportunidade de escapar da cruz, Jesus foi tentado, assim como nós também somos tentados, né? Mas ele permaneceu fiel, absoluto na sua missão e finalmente, né, foi para a morte de cruz. Logo no começo do seu ministério, Jesus defrontou com essa alternativa, né? Dar-te-ei essa autoridade e a glória desses reinos, né, que Satanás ofereceu para se prostrados me adorares, em Mateus 4, como nós lemos. Estava ainda a oferta de uma conquista sem a morte, de uma coroa sem cruz. Toda a força da tentação a Jesus se fazia na perspectiva de poder, sem sofrimento, sem humilhação. É isso que o mundo vive, né? Tem o poder, não tem sofrimento, não tem humilhação, mas tem exaltação de si mesmo, né? Cristo sabia que o propósito do Pai era que ele deveria morrer para libertar a humanidade da escravidão do pecado e, através da sua ressurreição, trazer de volta todos os perdidos deste mundo. Assim, ele se recusou a tomar um atalho. A gente tem que tomar muito cuidado com o atalho, né? Atalho. Cortar caminho. Temos que tomar cuidado com os atalhos. Na maioria das vezes em nossa vida, os são colocados para facilitar a nossa vitória, as nossas conquistas. O tal jeitinho do ser humano, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que ir até lá, mas vou correr por aqui que fica mais fácil. Vou dessa maneira que fica mais fácil, mesmo que eu ofenda aquela lá, mas eu vou cortar aqui, né? Tal jeitinho do ser humano, o jeitinho brasileiro. O seguir a Cristo não tem atalhos. A sua porta, ela é estreita e apertado é o caminho que nos conduz à vitória e nos torna mais que vencedores. É apertado. A porta que nos leva à vitória, ela é estreita. Ela não tem atalho, né? Ela não tem atalho. Mais uma vez Jesus enfrentou as tentações quando estava a caminho de Jerusalém, perto do final do seu ministério, né? Quando ele subiu para Jerusalém para ser crucificado, Jesus disse aos discípulos que em Jerusalém ele seria escarnecido, cuspido, rejeitado e crucificado pelos principais sacerdotes e os escribas. Para a mente carnal de Pedro, né, aquilo era: não, mas não pode, você está falando uma coisa que não tem, né? Nós estamos com você, se precisar morrer do seu lado, nós vamos morrer, né? E o que foi que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás. Tu cogita das coisas do homem e não das de Deus, né? Não do Pai. Então, mais uma vez aqui, Jesus foi tentado a voltar atrás e não ir para a cruz, mas ele diz: arreda-te, Satanás. Satanás usando Pedro, né? E Pedro chamou Jesus do lado: não, vamos aqui, não, que isso vai acontecer com você não, nós não vamos deixar, né? Eu já cortei, você não viu, né? Que eu vou cortar a orelha do cara lá. Se alguém prender você, eu vou cortar a orelha dele, tá? Estou falando de um jeito aqui para entender.
as coisas. Pedro colocou uma coisa que vinha do ser humano. Ele não estava olhando para o Senhor, não estava olhando para o Pai, estava cogitando as coisas do ser humano, né? E nesse instante que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós nos deparamos com as situações dessas que nos afastam da cruz, nós temos que olhar para o autor da nossa fé e crer. Crer nele, estar firmado nele. Não estar firmado nas coisas que o mundo te diz, mas nas coisas que vêm do alto, né? Lucas 9:5 diz: o seu aspecto era de quem decisivamente ia para Jerusalém para morrer, porque essa era a vontade do Pai desde o princípio, e esse era o propósito para que ele veio. Então, mais uma vez, né, Pedro tentou aqui tirar Jesus Cristo. João 12:23-28 diz assim: Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, esse é o ponto, ó. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E fala aqui, na continuação, diz que todos aqueles que ouviram essa voz ficaram apavorados. Sabe por que ficaram apavorados? Porque eles não tinham discernimento da voz de Deus. Nós precisamos ter discernimento daquilo que vem do alto e daquilo que não vem do alto. Aqui o Senhor Jesus Cristo falou assim: olha, a minha alma está angustiada, Senhor. Oh Pai, minha alma está angustiada. O que eu vou falar para o Senhor? Me salva desta hora? Mas foi com esse propósito que o Senhor me enviou, que eu vim. Glorifica o teu nome, Senhor. Tudo que eu fizer para glorificar o teu nome. E o Pai lá de cima fala assim: então veio uma voz e eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que vem do alto para nós é para a glória do Pai, a glória de Deus. Vivemos para a glória do Senhor. Se nós morremos na cruz, não é porque nós somos melhor do que os outros, não. É para glorificar o Senhor. E Jesus continua, nesse mesmo texto aí: não foi por mim que veio essa voz, sim por vossa causa. Não foi por causa de mim que veio isso, que o Pai falou isso. Essa voz não veio por minha causa, mas veio por causa de vocês. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. As profecias acerca da sua morte estavam prestes a se cumprir,
Neste momento, as suas previsões se justificam plenamente. Estava quase a soar a hora para a qual ele veio a este mundo, para ser crucificado. Jesus poderia ter desistido da cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em Mateus 26, 39. Daí prenderam Jesus, né? A multidão, ali Pedro com a multidão, os sacerdotes, né? Os fariseus ali vieram prender a Jesus e conduziram para o sumo sacerdote Caifás. De noite, eles estavam reunidos. O importante é isso, que eles foram julgar o Senhor de noite. As coisas do mundo, as coisas contra Deus são feitas na calada da noite, na escuridão, as trevas. Aqui simboliza escuridão, trevas. As trevas, a escuridão, se você andar na escuridão, nas trevas, você já está condenado. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, não vai viver nas trevas. A luz do mundo. Se nós apagarmos aqui, dificilmente nós vamos enxergar uns aos outros. Mas a luz está acesa, nós podemos enxergar claramente, ver claramente. Eu posso ver a minha roupa, a cor da minha roupa, eu posso, se olhar no espelho, posso ver eu mesmo. A luz traz clareza. E quando Jesus fala, quando a palavra de Deus fala, a luz é para que nós possamos olhar verdadeiramente para nós. Na luz da palavra, aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos morrendo para o nosso eu. Quem somos verdadeiramente? Somos da luz ou somos das trevas, né? E daí prenderam Jesus, fizeram julgamento ao escuro, como são os poderes das trevas, como são os homens de natureza perversa. Em João 3,20 diz: por todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Se nós andamos na luz, todo mundo vai ver o que você faz. Mas se você viver nas trevas, você pode ser aparentemente uma boa pessoa, mas por detrás você, né? É isso que o mundo vive hoje. E todo o conselho buscava um falso testemunho contra Jesus, que poderiam dar a morte a ele, e não acharam. A palavra de Deus fala que eles não acharam. Daí eles chamaram duas testemunhas que tinham ouvido Jesus falar que a respeito do templo, né? Destruirei em 3 dias, edificarei em 3 dias. E a palavra do Senhor fala que Jesus guardava isso tudo em silêncio. Ele não respondia. Bom é agradar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3:26. Lamentações 3:26 diz que bom é aguardar a salvação do Senhor e em silêncio. Nós temos que aguardar. Estamos sendo caluniados, estamos sendo esbofeteados, estamos sendo julgados injustamente. Silêncio. Cuspiram no seu rosto, deram murro, e outros esbofetearam ele. O sofrimento de Cristo. Logo na manhã foi açoitado, estava exausto. Ele foi levado para ser interrogado por Pilatos, e Pilatos disse que tinha autoridade para soltar a Jesus, e Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não tivesse, se não fosse dada a você. Então soltaram Barrabás, e Jesus novamente foi açoitado e entregue para ser crucificado.
Em nenhum momento desses textos que você lê do Evangelho, tanto Mateus, Lucas, João, Marcos, nenhum deles fala que Jesus respondeu ou revidou, mas sim ele se calou, guardava em silêncio, e ele estava lá agora em agonia da crucificação, no estreito de morte, nos seus últimos momentos, com o pulso acelerado, febre, provavelmente, ardendo na vida dele, como os músculos, dores do músculo, agonia de dor, com senso de abandono, Agora nós imaginamos o sofrimento de Cristo por nossas vidas. E quando ele foi levantado, o que ele ouvia: se é filho de Deus, desce da cruz. Sempre nos é jogado esse desafio. A tentação de salvar-se a si mesmo e descer da cruz foi muito desafiante, bem na hora em que ele tragava o amargo cálice do Calvário. Não é necessário dizer que Cristo tinha poder para tanto, sim. Ele tinha poder para descer se ele quisesse, sobre os homens que estavam açoitando ele. Porque quando Pedro cortou a orelha do sujeito lá, que foram prender ele, ele falou assim: calma, Pedro, você não sabe que se eu rogasse ao Pai, o Pai enviaria legiões? Mas essa é a vontade dele, se cumprir a vontade do Senhor. E isso é tremendo para nossas vidas também. Nós temos que aprender a viver a vida assim, não agir pela nossa força humana, mas aguardar em Deus, em silêncio. Se sermos injustiçados, vamos aguardar a justiça do alto. A justiça vem dele, ele é o nosso juiz, ele que nos julga. O desafio continua: se é filho de Deus, desce da cruz. Você é considerado um filho de Deus? Ser um cristão filho de Deus? Você é considerado um cristão autêntico? Como filho de Deus? Eu posso dizer que eu sou um filho de Deus se eu não viver a morte de cruz, se eu não morrer no dia a dia para o meu eu, para as minhas vontades. Jesus não desceu, ele aceitou o desafio de libertar a cruz. Se libertar a cruz, não. Ele recusou a cruz de maneira nenhuma. Ele não colocou em jogo o trono supremo do universo. Então nós não podemos colocar em jogo o futuro, o céu, aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Jesus falou assim: eis que vou preparar, para onde que eu estiver, estejais vós também. Então nós não podemos descer da cruz, abandonar a cruz e perder a tão grande salvação que há em Cristo Jesus, que Ele preparou para cada um de nós que cremos pela fé, pela graça, mediante a graça do Senhor. Não que nós merecemos, nós não merecemos, mas Ele nos deu pela sua graça. Às vezes nos trocamos a dignidade da salvação por coisas tão fúteis desse mundo, como foi Esaú, Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, coisinha fútil. Ele deixou de ser o principal para ser o nada, por causa de uma coisinha do mundo.
Se Jesus descesse da cruz, ele estaria em rebeldia contra o Pai e perderia o trono no qual ele se assenta hoje, e assim, se assim ele fizesse, estaríamos perdidos, porque também não haveria salvação para nós. Não haveria salvação para o ser humano. Por essa atitude de Jesus, Satanás foi derrotado completamente. Ele foi destruído da sua autoridade sobre o pecado e sobre a morte. O trono do mundo e do universo veio através da cruz de Cristo. Lucas 1:52 diz que ele derribou do seu trono os poderosos. O trono que o Pai o levou depois da morte, o trono que ele está sentado, ele derribou, ele arrasou com todos os poderosos. Satanás não tem poder nenhum. Vai chegar o tempo que ele será derrotado. Por enquanto ele reina neste mundo, mas ele já está derrotado. Ele já tem consciência de que está derrotado. Então, quanto mais ele levar para o lado dele, mais ele vai ficar feliz. Pelo fato de Jesus ter ido à cruz, hoje Jesus Cristo reina no supremo universo, e toda essa supremacia um dia será manifestada na sua vida, conforme ensina com clareza o apóstolo João no livro de Apocalipse. Lembremos que não há um caminho para ele e outro para nós. Ele declara, Jesus fala assim: eu sou o caminho. Caminho, a verdade e a vida. Não tem dois caminhos, um de Cristo e o meu. Eu vou seguir a minha vida do jeito que eu quero. Eu sei que eu vivo do jeito que eu quero. Quero ser feliz, quero viver. Tenho que viver a vida. Larga de ser bobo, você tem que viver a vida, tem que ser feliz. Aproveita viver a vida, Aproveita a viver a vida. Só tem um caminho para você viver, para você ter a vida. Quem ganhar a vida neste mundo, perderá. E quem perder a vida neste mundo, Então, Jesus fala: eu sou o caminho. Quem quiser vir após mim, há só um Deus e um só caminho, um só Espírito e uma só fé. Ensinar que há dois caminhos é uma fraude satânica. Tudo isso faz parte da história do universo. Cristo reina hoje porque ele foi obediente ao Pai e suportou a cruz. E ali ficou até que a morte liberou a sua vida para o mundo através da sua ressurreição. Entretanto, isso é mais do que uma verdade histórica. Isto é a salvação. É a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus. É uma verdade real, pois o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos 6, diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vidas, unidos com ele na semelhança da sua morte. Lá em Gálatas 2, Paulo continua: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estes e outros textos bíblicos nos ensinam com muita clareza que todos os cristãos participam da morte de Cristo. Todos os cristãos, não os crentes. Crente e cristão tem uma diferencinha ali. Quando nos consagramos do corpo e a alma para sermos santificados pelo sangue de Cristo, para sermos purificados, a nossa mente,
né? E sendo cheio do Espírito Santo, nós passamos a concordar que o nosso velho homem foi judicialmente crucificado com Cristo. E vemos também que isso se torna real na nossa vida. E quando Deus vê o nosso coração que temos intenções sérias e que o consentimento da vontade é autêntico, é para valer, Ele nos aceita e nos faz co-participante da vida de Cristo. Então, primeiramente, quando nós temos essa consciência, somos cheios do Espírito e nós temos a certeza que o nosso velho homem morreu e foi crucificado com Cristo lá na cruz, né? Deus olha para o nosso coração e vê a sinceridade, a autenticidade do nosso coração. Deus vê o coração, porque do coração, a Bíblia diz que sai todas, né? Do coração sai todo desígnio do mal, toda intenção do mal vem do coração. Lá em Filipenses 2, 5 a 11 fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Porque já foi pago lá na cruz em Cristo. Ele validou a nossa morte. Ele fala: está consumado. Basta você querer. É um caminho só. Se você cortar atalho, não corte atalho. Quem quiser vir após mim, quem quiser, Ele não força ninguém, Ele não exige de ninguém. Ele fala: quem quiser. É uma decisão nossa. Morrer na cruz ou descer dela. Jesus é o nosso exemplo. Ele foi para a cruz, morreu na cruz para nos salvar. E nós? Amém? Glória a Deus.